Fala galera, tudo bom? Meu nome é Felipe Rossi e hoje nós vamos falar mais uma vez de direito e arte. Hoje, o foco da nossa análise vai ser o filme Uma Noite de Crimes. Bem, eu quero fazer mais partes desse filme, mas eu tenho um contexto sobre o direito penal que deve ser elencado principalmente sobre a teoria do crime. Então, para quem não conhece o filme, Uma Noite de Crimes fala de uma história onde os Estados Unidos, vivenciando um período de caos, vai lá e verificou que a criminalidade estava muito alta. E aí, eventualmente, criou-se um dia, o expurgo, o dia do expurgo, onde poderia cometer qualquer ato ilícito que não fosse incêndio ou uso de bombas. Você podia matar, você podia roubar, estuprar, qualquer tipo de crime, que daí você não teria a aplicação de uma pena. Quer dizer, não seria crime nesse dia realizar esses atos. Então, ao desenrolar do primeiro filme, eu tenho ali uma história de uma família rica que vende sistema de segurança e eventualmente um dos filhos vai lá e abre e permite com que uma pessoa estranha entre na sua casa. Já no filme 2 eu tenho ali a questão de como seria o cotidiano das pessoas mais pobres, de baixa renda, como que funciona isso. Bem, em primeiro momento, qual é a análise da teoria do crime sobre esse filme? Bem, a teoria do crime fala que o crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Típico é o fato dele existir uma norma, traçando qual é o verbo, qual é a ação. Antijurídico é o fato de você quebrar essa norma prevista, você vai lá e comete um ato ilícito, ou seja, tem uma norma escrita falando matar é crime, é o tipo penal. É ilícito quando você vai lá e mata alguém, você cumpre a ilicitude desse ato. E culpável a gente chama de impoex, que é um macetezinho, que há um requisito de aplicação da pena, quando a parte ela é imputável, ela tem potencial desconhecimento da norma, ou então existe uma exigibilidade de conduta diversa. Tá, mas e aí? O que quer dizer isso? Quer dizer que o fato típico é quando eu tenho aquela norma descrita, a subsunção fática, a norma, ok? E aí, quando eu tenho a ilicitude, quer dizer que eu tenho um caráter ilícito, que de fazer aquilo ali é errôneo. E por fim, eu tenho a questão da culpabilidade, que é questão de requisito de aplicação da pena. Bem, sobre esse filme, o que seria então o dia do expurgo? Bem, você que está estudando direito penal, ou que tem o interesse de estudar direito penal, tem que pensar que quando eu estiver falando que uma conduta ela é crime, só que em determinado momento ela não vai ser crime, por determinadas condições alheias à vontade, nós temos ali uma excludente de ilicitude. Quer dizer, a conduta continua existindo, mas aí eu vou excluir a ilicitude daquele ato. Mas aí você me pergunta, isso daí não é absurdo? Ou será que isso aí já existe? Isso já existe. Isso existe, por exemplo, na hipótese de legítima defesa, onde a pessoa pode matar uma outra para se defender. E aí você exclui a ilicitude do ato. Então veja, nessa hipótese, não estou falando que o homicídio é permitido, mas a legítima defesa, desde que ela seja proporcional à situação, ela pode ser utilizada, inclusive, ensejar na morte do agente, e aí nessa situação eu tenho uma excludente de ilicitude. Então uma análise sobre a teoria do crime e Uma Noite de Crimes é que o dia do expurgo, the purge, era exatamente uma excludente de ilicitude, ok? Bem, outro ponto interessante é como que eu vou aferir se a parte foi lá, cometeu algum crime num período que ela podia e num período que ela não podia. Bem, essa é uma discrepância do filme, porque fala que essas 12 horas que são permitidas cometer crime, depois do toque, não poderia mais cometer. Então, como é que o Estado iria verificar qual crime foi consumado naquela hora e qual crime foi consumado posteriormente? E mais, e se aquele crime que naquele momento, naquelas 12 horas, ele não é passível de pena, ele não é passível de ilicitude, ou seja, ele não é ilícito, você não vai apenar, só que ele vai lá e gera uma consequência depois. E se a pessoa morre depois, isso daí vai estar abarcado pelo Instituto do expurgo ou não, da excludente de ilicitude ou não. Quer dizer, se eu fui lá e dei um tiro numa pessoa, essa pessoa não morreu naquelas 12 horas, e se ela morrer depois, como é que ficaria? Estaria ainda atraindo essa possibilidade do expurgo? Bem, se for o Instituto da Legítima Defesa, no momento do ato, que a gente fala do momento da ação, é que eu vou verificar. Se estava amparado por uma excludente de ilicitude, quer dizer, um agente foi te assaltar, você foi lá, tomou a faca dele e acertou na perna. Só que aí acertou uma veia muito importante e essa pessoa foi internada e eventualmente veio a óbito. Bem, perceba que aquele momento da ação é onde a legítima defesa te ampara. O momento posterior é um deslinde, é o desdobramento daquela situação fática. Então, se nós formos analisar a teoria do crime, o filme, o expurgo, a hora que eu tenho de excludente de ilicitude, nesse caso, ainda que a pessoa morra depois
do ato, eu não vou estar então praticando um crime, porque aquilo ali vai atrair um chamado nexo de causalidade, que também vai estar atrelado à conduta típica. Então aquele resultado só foi possível em razão do nexo de causalidade, a ação e o resultado que ocorreu, ok? Se gostou aí, deixa um like, se inscreva no canal, pode deixar sugestão. Esse vídeo de hoje foi uma sugestão. Então sejam bem-vindos e até a próxima.